Glória a Deus. Aleluia. Tema de hoje: os 5 ministérios e como fluir nesses 5 ministérios nesses dias atuais. Revelação pura. Então vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar aqui. Quem chegar depois, assiste a gravação no YouTube ou aqui no IGTV. Boas-vindas, o Wallace. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Esperar essa turma chegar. Vai acenando, vai convidando pessoas. Pega o seu caderno profético aí para anotar os remas. Boas-vindas, Elaine. Apóstolo Tiago Pitinini. Glória a Deus. Aleluia. O negócio vai ser forte. Pega aquele caderninho profético para anotar o que vai aprender hoje, tanto na live de agora quanto na live das 20 horas hoje. Ô glória. Luciana Rodrigues. Vai orando em línguas aí enquanto o povo vai chegando. Vai orando, vai orando. Calabanara. Rosemary, seja bem-vinda. Opa, Ministério Apostólico Videira em Alagoinhas, Bahia. Saudade, hein? Logo, logo estarei aí novamente e vai ser tremendo. Da próxima vez eu vou exclusivamente para ficar aí com vocês uns 3 ou 4 dias. Vai ser forte. Já ministrei algumas vezes em Alagoinhas e outras igrejas também. A última vez foi aí no Ministério Apostólico Videira, Apóstola Urânia. Glória. Santana Davi Duarte. Gente, fala em línguas um pouco aí, vai. Flui aí. Mariângela, seja bem-vinda. Fala em línguas, vai. Seja ativado agora em nome de Jesus. Cleide, seja bem-vinda. Vamos lá. Renate Acalai, Tricolor, Soto, Contolobochão, Toromolomondoro. Vai ser tremendo, hein? Amém, gente? Vamos lá? Glória a Deus. Estamos ouvindo Much Fire, música Sopra o Fogo. Olha, Rivera, desde Rivera, do Ministério Vencendo em Cristo, del pastor Ruben Nogueira. Amém, minha irmã, seja bem-vinda, glória a Deus. Ministério Apostólico Videira, Carla Mércia, glória a Deus, amém. Seja ativado agora em nome de Jesus. Desperta o dom que há em ti. Glória a Deus. Vamos lá. Gente, ó, eu já vou avisando aqui para vocês começarem a convidar, porque hoje nós vamos ter essa live aqui, e nessa live de agora eu vou falar sobre os 5 ministérios. Me pediram para falar sobre isso: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. E como fluir nesses ministérios, qual a importância desses ministérios nesses dias de hoje. Deixa eu limpar minha câmera aqui um instante. Pronto, melhorou um pouquinho. E à noite, hoje à noite, Deus me deu um rema. Vai ser tremendo, gente. Vai ser um rema de batismo com o Espírito Santo. 8 da noite eu vou falar aqui sobre a oração em línguas é a guarda do sábado no Novo Testamento. E vai ser tremendo. Hoje eu orei 5 horas em línguas, sem parar. Foi minha primeira vez que eu bati essa meta.
E quando a gente bate uma meta, a ideia é manter-se nela. Então, grandes coisas virão. Estou pegando fogo hoje. Bom, vamos lá. 5 ministérios, gente. Galera vai chegando aí. Aguiar Silvestre, seja bem-vindo. Eu gosto de falar logo para honrar quem chegou na hora. Olha, estamos recebendo hoje aqui o pastor Davi. O pastor Davi acabou de entrar aí. O pastor Davi é uma bênção, gente. É um coach, palestrante, pastor, fez a minha formação em coaching e sabe quando você tem um discípulo que te dá muita alegria com os resultados? Esse pastor é uma bênção, ele tem palestras tremendas, fala bem, vai fazer uma live no YouTube, no Facebook aí que ele tem avisado. Fica de olho aí no pastor Davi, que é bênção, gente. Aliás, eu só tenho bênção me assistindo aqui. Essas lives de 5 horas aqui, só tem gente tremenda, gente. Olha, tem pessoas aqui que são apóstolos que me assistem, profetas, pastores, advogados. A pastora Thelma acabou de entrar, é advogada e pastora. Davi, pastor, coach. Pastor Rodrigues, esse que acabou de entrar aí, eu vou fazer uma live com ele, talvez hoje à noite, se ele topar, depois eu vou desenrolar com ele. Se não for hoje à noite, amanhã às 5, vou desenrolar com ele. O pastor Davi é um mestre da oração em línguas também. E imagina eu e ele conversando. Pastor Roberto Rodrigues aí. É mestre nesse assunto, é tremendo. É outra pessoa, para quem gosta de orar em línguas, é outra pessoa para você seguir aí. Todo dia ele fala sobre isso. Bom, sem mais delongas, eu estou aqui pegando fogo e eu quero falar hoje sobre os 5 ministérios, gente. Veja bem, em Efésios, capítulo 4, Efésios é um livro de revelações de batalha espiritual, um livro de mundo espiritual. Em algum lugar de Efésios, tá aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo 10, diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Falando de Jesus, diz assim: ele designou uns para apóstolos. Veja bem, gente, presta atenção. Se você é daqueles que fala que apóstolo não tem no Novo Testamento, deixa de mentir, deixa de negar a Bíblia. Para de rasgar a Bíblia, está escrito. Ele chamou uns para apóstolos. Versículo 11. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o objetivo de preparar a igreja para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É necessário que tenham apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para que a igreja esteja preparada. Está escrito isso. E para versículo 13, até que todos alcancemos a unidade de fé do conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então veja bem, quando nós negligenciamos um desses 5 ministérios, nós prejudicamos o avanço do crescimento do corpo, da igreja, dos santos, e impedimos que a igreja chegue à maturidade. Está escrito isso aqui é muito sério, gente, muito sério. Então eu quero aqui, o tempo é muito rápido aqui nas lives, então eu vou soltar a revelação aqui, eu vou soltar entendimento. É uma palavra de ativação, hoje é uma palavra de ativação. Então veja bem, eu sempre gosto de comparar os 5 ministérios com os dedos da mão, para você memorizar bem. Tá? Santana está dizendo que a internet não está muito boa. Vai falando em línguas aí, irmão, vai melhorar. Ó, 5 ministérios com os dedos da mão. Memoriza isso. Ó. Paulo falou aqui sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nessa ordem. Veja bem, por que o mestre é o dedinho? Porque é o dedinho que tira a sujeira do ouvido, por isso que ele é o mestre. O mestre é o dedinho que tira a sujeira do ouvido. Esse aqui é o pastor. Eu estou sem aliança porque eu estou em quarentena, eu engordei, minha aliança está apertada, eu tirei e esqueci de botar para fazer a live, eu esqueço, tem esse problema. Mas aqui é o dedo da aliança, por isso que esse é o pastor, é o dedo da aliança, é o que faz o relacionamento com as ovelhas, tá bom? Esse dedo maiorzinho aqui, ele é o evangelista. Por quê? Porque ele vai mais longe, ele é o missionário, ele é o evangelista, ele vai mais longe, por isso é o maior. Esse aqui é o profeta, por quê? Porque
que será que esse aqui é o profeta, hein? Porque ele aponta, ele denuncia. E o apóstolo, ele é o menor, porém, ele é um dedo muito importante, porque ele é o dedo que fica de frente para todos os outros. Ele é um dedo que tem uma configuração diferente na mão. Então, gente, nós vamos trabalhar aqui dentro desse entendimento, para você nunca mais esquecer. Seja bem-vindo, pastor Beto, meu querido Jácomo. Fica aí, Jácomo, não vai embora não, hein? Ana, Josiene. Gente, vocês são lindos, fiquem aí. Então, vou falar de novo, ó. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mestre porque tira a cera do ouvido, pastor porque é o dedo da aliança, evangelista é o que vai mais longe, ele move-se territorialmente, ele vai mais longe, profeta denuncia e apóstolo é um dedo de fortalecer os 4 ministérios. Para não perder muito tempo, vocês podem perguntar aqui, vocês vão deixando as perguntas, que sobrar tempo eu vou responder vocês, tá bom? Então, veja bem, os 5 ministérios estão na palma da mão. Toda vez que você olhar para sua mão, você tem que lembrar que tem que ter 5 ministérios. Durante muito tempo, a igreja pecou, negligenciando esses 2 ministérios aqui. Esses 2 aqui, apóstolo e profeta. Muitos de vocês cresceram, na tua igreja tinha mestre, na sua igreja tinha evangelista, na sua igreja tinha pastor. Mas não se falava de profeta e apóstolo na sua igreja, não é verdade? O que significa isso? Se você cresceu numa igreja assim, você cresceu numa igreja amputada. O gesto é até feio. É uma igreja amputada, uma igreja faltando 2 dedos. Agora você me diz, como é, vou pegar minha carteira aqui, por exemplo, como é que eu vou segurar minha carteira se eu tiver apenas 3 dedos? Não vai dar muito certo. Ainda mais se for uma coisa maior, se eu for pegar uma caneca, se eu for pegar uma Bíblia, não tem como segurar apenas com 3 dedos. Por quê? Porque é necessário usar todos os dedos da mão. Esses dedos aqui, eu falo isso no meu livro Davi Apostólico, que você pode adquirir pela internet, e-book ou impresso. Esses dedos aqui são chamados os dedos da pinça. Por quê? Foi daqui que o japonês tirou aquela ideia do palitinho. Antigamente os japoneses comiam com a mão mesmo, com esses dedos, comiam assim. Depois eles pegaram e transformaram o palitinho. Então isso aqui se chama hashi. Hashi é o dedo da garra, é o dedo de pegar as coisas. Ó, antigamente tinha até um brinquedinho de fazer assim, lembra disso? Um brinquedinho de plástico que você apertava lá na ponta, ele fazia pem. Porque é o hashi. Então o apóstolo e o profeta são o hashi. É o movimento apostólico e profético. Por que será que a igreja cresce tanto, mas não conquista nada? Aqui no Rio de Janeiro, gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem bairros que tem tanta igreja, que tem mais igreja do que crente. Apóstola Fabiana, seja bem-vinda, mulher de Deus. Te admiro. Ó, por que tem bairros que tem mais igreja do que crente? Gente, tem bairros que tem tanta igreja que tem mais igreja do que farmácia, do que supermercado. É igreja em tudo que é lugar. E mesmo assim as igrejas não conseguem conquistar, elas não conseguem pegar. Por quê? Porque faltou o apóstolo, faltou o profeta. Sem apostólico e profético não tem hashi. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é isso aí, tá? Outra coisa que vocês precisam entender, esses ministérios, eles são ministérios que Deus deu à igreja através de pessoas. Então, existem pessoas que têm o chamado para apóstolo, tem pessoas que têm chamado para profeta, para evangelista, outras têm para pastor, outras têm para mestre. Agora, tem pessoas que têm 4 ministérios. Paulo tinha os 5. Paulo era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Entendem? Eu tenho os 4. Eu não tenho os 5. Por quê? Porque eu fluo apostolicamente, eu fluo como profeta, eu fluo como pastor, eu fluo como mestre, mas eu sou um péssimo evangelista, meu irmão. Se eu depender
Se depender de mim para ganhar pessoas para Jesus, eu tenho terríveis dificuldades nessa área. Eu faço porque é um chamado, Jesus mandou, eu me esforço. Mas tem gente, irmão, tem gente que abre a boca e ganha 10 mil pessoas para Jesus. Então são chamados ministeriais. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Apóstolo, essa ilustração tem a ver com a prática de Adoni B. Ezequiel em cortar os dedos, polegares. Sim, ó, isso aí é caldo forte, meu irmão. Não vou nem entrar nisso aqui para não perder o foco, porque o tempo é curto. Mas tem um texto na Bíblia que um rei mandava cortar os polegares. É isso mesmo. Por quê? Porque sem polegar não tem apostólico. Então a igreja, é isso que você acabou de falar. A igreja evangélica antiga, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, são as nossas igrejas mãe, né? São as nossas igrejas que nos deram a base para sermos quem somos hoje. Igreja congregacional, igreja metodista, são igrejas que, infelizmente, falharam nessa área, porque desconsideraram o profético e o apostólico. Ah, mas os apóstolos terminaram no Antigo Testamento. Mentira, porque aqui em Efésios capítulo 4 diz que Jesus despertou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Então apóstolo, gente, é um ministério para a atualidade. Profeta é um ministério para a atualidade. Evangelista é um ministério para a atualidade. Quanto mais perto do final dos tempos, mais necessário é o fluir desses ministérios. Gente, eu estou falando e estou lendo o comentário de vocês, fiquem tranquilos. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, eu acabei de falar, existem pessoas que têm 2, têm 3, têm 4, têm 5, têm 1. Não precisa ter ambição, irmão. Ah, eu quero ter os 5 ministérios. Você é louco, você não tem ideia do peso que é. Eu tenho 4, é um peso. Porque tem que ter muito discernimento. Tem live que eu fluo como mestre, vocês já perceberam isso. Tem live que eu fluo como apóstolo, tem live que eu fluo como pastor, tem live que eu faço aqui que eu fluo como mestre. Raramente alguém me viu fluir como evangelista. Não tem isso em mim. Agora, se você tem um desses, você tem responsabilidades. É aqui que eu quero entrar. Você tem responsabilidades, principalmente nesses dias apocalípticos que nós vivemos. Você tem responsabilidades em fluir corretamente e coerentemente no ministério que Deus te deu. Vamos começar pelo apóstolo, tá? Quem é apóstolo e está me assistindo, irmão, escreve aí, apóstolo, tá? Só quem é apóstolo e está me assistindo. Quem é pastor, escreve pastor. Quem é evangelista, escreve evangelista. Quem é missionário, escreve evangelista, né? Quem é profeta, escreve profeta. Quem é mestre, escreve mestre. Quem é mais do que um, pode escrever. Vai escrevendo e vai me ouvindo, tá? Eu quero ver vocês escrevendo aqui. Então veja bem, o apóstolo. O que é um apóstolo, gente? Muitas pessoas me perguntam. O que é um apóstolo? Então eu tenho algumas definições que eu gosto de dar. Outras pessoas talvez deem outra definição. Minha definição, o que é um apóstolo? O apóstolo é um implantador do reino. O apóstolo, ele tem uma visão espiritual que vai além das paredes denominacionais. Dificilmente um apóstolo foi colocado na terra para poder fundar uma denominação. Ah, eu sou apóstolo e eu sou batista de carteirinha. Eu sou apóstolo e eu sou presbiteriano de carteirinha. Não, dificilmente você vai encontrar isso, porque o apóstolo, ele pode estar servindo numa denominação, mas ele é um implantador do reino. Ele foi chamado para trazer uma cultura e um projeto do céu, implantar na terra. Então ele é um implantador do reino. Ele tem uma visão espiritual que vai além das paredes denominacionais. Existem milhares de ações apostólicas diferenciadas, mas todos os apóstolos, eles vão refletir o reino implantando na sociedade. Tem apóstolo que Deus vai colocar o apóstolo para trazer uma mudança, inclusive nas 7 áreas de governo da sociedade. Na política, nas artes, na mídia, nos esportes, na cultura, na educação. A questão é que
o apóstolo, ele tem um projeto de reino. Assim como Deus chamou Abraão, falou: Abraão, eu tenho um projeto através de você. Abraão, ele tem uma representação de apóstolo no Antigo Testamento. Os reis do Antigo Testamento, eles representam os apóstolos. Por isso que os reis, eles não eram políticos, eles tinham o rei no Antigo Testamento é uma unção. Por isso que os reis eram ungidos por profetas. Eu aprendi isso assistindo um seriado da Netflix chamado The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth. E tem uma citação na primeira temporada que fala isso. Fala assim: o rei é um ministério. Eu falei: meu Deus, isso testifica o que eu escrevi no meu livro. O rei é um ministério, porque ele é ungido por profeta, ele é ungido por sacerdotes, até os dias de hoje. Se for trocar o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, vai ter que ter um bispo da igreja que vai ungir o rei. Tá? Então entenda, o apóstolo, ele é um implantador de cultura do reino. O apóstolo não precisa ser um líder de multidões, gente. Tem gente que se engana. Fala assim: o cara diz que é apóstolo, mas tem 10 ovelhas. Irmãos, ele pode ter 10 ovelhas, mas ele faz uma revolução com essas 10 ovelhas. Entenda isso. Entenda isso. Jesus, ele tinha 12. Ele fez uma revolução com 12. Não importa o tamanho da sua igreja. Não fica com esse negócio, não. Apóstolo, para ser apóstolo, tem que ter 100 mil membros. Apóstolo, para ser apóstolo, tem que... Isso é evangelista, meu irmão. Isso é pastor. Apóstolo, para ser apóstolo, tem que ter dom de cura. Para com essas doideiras que inventaram aí. Não tem nada a ver uma coisa com essa. O apóstolo, ele é um implantador de um projeto. É alguém que, em algum momento, se conectou ao reino e recebeu do reino uma missão apostólica, na qual, através do apóstolo, esse apóstolo, ele vai trabalhar com o apoio de profetas, mestres, evangelistas e pastores, e vai fazer essa missão acontecer. É um mentor, é um líder, ele é um júri, ele é um discipulador desse grupo que vai fazer fluir esse ministério. Tá ok? Também o ministério apostólico, eu estou calculando os minutos para dar tempo de falar tudo. Deus me dê graça. O ministério apostólico também é um ministério de fortalecimento dos outros 4 ministérios. Por isso ele fica de frente, gente. Aqui, ó, ele está de frente. Apóstolo, para quem chegou atrasado aí, ó, apóstolo, profeta é o dedo que aponta, evangelista é o dedo maior, pastor é o dedo da aliança e mestre o dedo que tira a cerinha do ouvido. O apóstolo fica de frente para os outros. Por quê? Porque ele está sempre dizendo assim, ó: essa aqui é a direção que Deus me deu, profeta. Essa aqui é a direção que Deus me deu, evangelista. Essa aqui é a direção que Deus me deu, pastor. Essa aqui é a direção que Deus me deu, mestre. Ele está em profunda conexão. Resumidamente falando, entenda isso. O apóstolo, você que é apóstolo e escreveu aí apóstolo, presta atenção no que eu vou te falar. O apóstolo, eu tenho alguns comandos espirituais para você aqui hoje, nesses dias aqui principalmente. Fortaleça os pastores. Você é apóstolo, procura o máximo de pastor que você puder e fortaleça eles, porque o apóstolo fortalece pastores. Ok? Pastores, ouçam os apóstolos. Eu fico feliz que toda live que eu faço aqui, por menos pessoas que tem muito pastor, muito apóstolo também me assistindo. Então, pastores, procure um apóstolo, fala: apóstolo, tem algo de Deus para me falar, para me direcionar? Qual é a visão, qual é a missão? O que Deus tem falado a nível de cultura do reino, a nível de céu? Ok? Então essa troca aqui, ó. Apóstolos, fortaleçam os pastores. Pastores, ouçam os apóstolos. Segundo, apóstolos, incentivem os mestres. Porque às vezes o mestre não tem incentivo, gente. Meu pai, por exemplo, meu pai é pastor e é mestre. Pensa num homem que tem entendimento. Meu pai é uma pessoa que conhece a Bíblia toda, mas dificilmente encontra alguém que o incentive a falar, a escrever, a produzir. E por isso que você vê que o mestre, ele vive desanimado. O mestre, muitas vezes, ele tá destacado na igreja, ele vai parar lá na escola dominical só para poder ficar dando aulinha de escola dominical. Então, apóstolos, fortaleçam os pastores e incentivem os mestres. Precisamos levantar os mestres. Ordene mestres, irmão.
Ó, a gente não ordena apóstolo, a gente não ordena pastor, ordena mestre. Unge o cabra e fala assim, ó, a partir de hoje você é mestre, tem diploma de mestre, você é mestre aqui na igreja. Honre esse ministério. O apóstolo faz isso. Terceiro, obrigado. O apóstolo, meu remedinho, gente, é de pressão, tá? Às vezes eu tomo um remedinho de pressão. Repara não. Então, o apóstolo fortalece pastores, incentiva os mestres, o apóstolo envia os evangelistas, porque o evangelista precisa ser enviado. Isso aqui tem que ser falado aqui, sabe por quê? Quantos de vocês aí são da visão celular? Bom, da visão M12, G12 ou MDA? Igreja em células. Você sabe que na igreja em células a gente tem a escadinha do sucesso, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. É a escadinha do sucesso. Ganhar. Aí então a gente ganha a pessoa para Jesus, a gente treina a igreja assim, né? Ganha, discipula através do encontro com Deus e da escola de líderes e da célula. Aliás, consolida através do encontro com Deus, discipula através da escola de líderes, ó, ganhar, consolidar, discipular. Agora, na hora de enviar, quem quer enviar? Ninguém quer enviar. Quando você vê que o líder está pronto, você fala assim, eu vou abrir uma igreja e vou botar ele para liderar. Quem faz isso? Quase ninguém faz. Então, a gente fica cheio de evangelista dentro da igreja, só que a gente não envia, porque a gente fica apegado a essas pessoas. A gente não quer desapegar, não envia. Só que eu aprendi uma coisa, quando você não envia, a pessoa se envia. Aí você fala assim, o diabo quebrou a minha igreja, o diabo rachou a minha igreja. Não é que o diabo rachou não, meu irmão. É porque a pessoa tem uma unção evangelística, ela tem que ser enviada. Se você não enviar, ela vai se auto-enviar. Tem muita gente que está aqui que se auto-enviou. Entende? É bênção? Dá dor de cabeça, né? Mas acaba acontecendo. Porque é o fluxo natural. É igual uma criança, ela vai crescer, ela vai sair de casa. Então, gente, vamos lá. Apóstolo, fortaleça os pastores, incentive os mestres, envie os evangelistas e ouça os profetas. Olha que legal. Ouça os profetas. Por quê? Porque o profeta fala com o apóstolo, irmão. Porque o apóstolo está trabalhando, ele está implantando o reino. E muitas vezes a gente erra, a gente perde foco. E aí vem um profeta e nos realinha. O profeta tem o ministério de realinhar. Por isso que você vai ver na Bíblia, no Antigo Testamento, todo rei tinha um profeta do lado. Se você ler o livro dos reis, você sempre vai ver um profeta. E se você ler o livro dos profetas, você sempre vai ver um rei. E quando o rei começa a perder a direção, Deus levantava um profeta para falar com o rei, porque o rei representa o apóstolo. Então nós temos que ter essa relação aqui. Apóstolos fortaleçam pastores, pastores conversem com apóstolos. Apóstolos incentivem os mestres, mestres ouçam os apóstolos. Apóstolos enviem os missionários e evangelistas, evangelistas procurem apóstolos para ajudar a enviar vocês. Por exemplo, eu estou com um projeto novo. Eu vou abrir células nas casas do Brasil todo, do mundo todo, irmãos. Quem quiser abrir célula vai me procurar, eu vou te ensinar a abrir uma célula, eu vou te mentorear pela internet. Você vai abrir célula com a sua família, célula apostólica familiar. Eu estou orando ainda, porque eu não posso começar uma coisa que não vai dar certo. Eu estou orando para Deus aprovar. Mas o que vai acontecer? Nós vamos abrir célula no Brasil todo, no mundo todo. Por quê? Porque como apóstolo eu posso respaldar vocês nisso. Vocês que são evangelistas, vocês que são profetas, vocês que são mestres. Eu tenho a função de despertar esse ministério em vocês. É meu chamado. Eu posso fazer isso através da internet. Gente, estou recebendo aqui uma pessoa que eu amo demais. Primeira vez que entra na minha live. E é uma honra receber o pastor Jorge Alcino. Lindão demais. Seja bem-vindo, pastor Jorge. Nós estamos falando sobre 5 ministérios. Obrigado pela presença. Depois, pessoal, quem chegou depois, essa live vai ficar salva aqui no IGTV e eu vou jogar no YouTube logo, daqui a meia hora assim que terminar. Tem que assistir, porque tá muito rica. Tá rica ou não tá, gente? Então, eu já falei aqui do apóstolo. Agora, gente, quem é pastor aí, escreve pastor.
porque agora a chapa vai esquentar para você. Quem é pastor, agora que vai doer. Agora vai doer um pouquinho. O que eu tenho para dizer sobre os 5 ministérios para quem é pastor? Eu sou apóstolo, mas eu também sou pastor. Então a carapuça serve para você também. Tá? Você que é pastor, amém, pastor Jorge. Você que é pastora Thelma, isso aí, tá cheio de pastor aqui. Gente, vocês são lindos. Olha, o apóstolo Paulo diz para uma das cartas dele, diz assim: vós sois o selo do meu apostolado. E vocês que estão me assistindo são o selo do meu apostolado. Porque olha que coisa linda. Tem 25 pessoas na live, mas eu acho que 90% são pastores, líderes. Agora entrou meu filho amado, meu discípulo eterno, Vinícius Vivas. Olha, esse aí é lindão também, ó. Vinícius, olha quem acabou de entrar embaixo de você aí, Pastor Beto e Vinícius juntos, hein? Vamos lá. Pastor, o que eu tenho para falar para você, pastor, talvez você não vai gostar de ouvir, mas é do Espírito, gente, é do Espírito. Primeiro, se nesses dias, se desapegue do material o máximo que você puder. Se desapegue, meu irmão, porque Deus está tirando de vocês. Tem pastor que ainda não entendeu e está desesperado, irmão. A pior coisa que tem é dar murro na ponta de faca. Pior coisa que tem. Paulo, quando caiu do cavalo, Jesus falou para ele assim: dura coisa contra ti é recalcitrar contra meus agrilhões. Dura coisa contra ti é brigar contra minhas coleiras, contra minhas correntes. Você está perdendo tempo, não vai dar. Me obedece, me entenda. Se desapegue do material. Pastores, vocês estão desesperados para proteger uma coisa que Deus não está protegendo, que é a estrutura. Então, nem todo, mas tá feio, gente. Metade da live é para poder convencer as pessoas a não deixar de dizimar, a ofertar, porque tem um aluguel caro, porque tem que pagar conta de luz, que tem que pagar. Eu sei, irmão, mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês porque vocês criaram uma estrutura cara. O tempo inteiro a gente sempre se questionou no nosso espírito. Jesus, ele nunca precisou de grandes estruturas. Jesus sentava na beira do mar, pregava no barco, porque ele aproveitava o vento que vinha do mar para espalhar a voz dele para 5.000 pessoas. Jesus subiu o monte para falar em cima do monte, porque o som desce e atingia as multidões. Nós criamos estruturas caras e agora estamos esperneando e nos debatendo para manter essas estruturas. Eu peço a Deus, eu quero que quando acabar tudo isso, vocês continuem de pé. Mas, irmão, pode ser que muitos não vão suportar, porque eu já conheço um monte que fechou a igreja, porque não deu conta de pagar o aluguel já. Não deu conta. Então, um conselho de amor que eu tenho para vocês: se desapegue, irmão, dos tijolos materiais e se apegue aos tijolos humanos. A igreja é feita de tijolos humanos, a igreja é feita de pessoas. Então, esse é o momento de você se apegar mais a pessoas, a vidas, a tijolos humanos, porque a dor vai ser menor. Quanto menos você estiver apegado ao material e mais apegado a humanos, maior o sucesso da igreja do novo tempo que Deus tem para você. E se você por acaso conseguir suportar financeiramente essa transição, glória a Deus, melhor ainda. Mas é o tempo de você entender a igreja verdadeira, a igreja apostólica, uma igreja feita de pessoas. E aí vai a segunda: pastor, desmistifique a importância do templo para assuntos fundamentais. Fala a verdade para as pessoas. O templo é importante. É importante. O templo é importante. Mas explique para quê. O templo é importante para a comunhão. Mas se não tiver templo, não tem problema não, gente. A gente marca numa praça. A gente marca no shopping. A gente ocupa o hall do shopping todinho. Não tem problema não. Ninguém vai expulsar. O templo é importante para que a gente possa estar juntos. Mas ensina para a igreja coisas. Nós trazemos uma herança católica e a gente quer fazer as pessoas dependerem do templo. Mostre para as pessoas que o templo é uma escolha que as pessoas fazem por honra e não uma dependência. Falei a verdade, pastores. Tem gente que está precisando se batizar aí.
Ensina essa pessoa a se batizar em casa, meu irmão. Ensina. Fala, irmão, em nome de Jesus. Pede aí pro teu pai que é crente te mergulhar na banheira. Se não tiver banheira, meu irmão, toma um banho de chuveiro. Faz alguma coisa. Ensina as pessoas a cearem. Desmistifica. Mostra para eles a verdade, que é um suco maguari com um pão de forma picadinho. Fala a verdade. Mas orienta de acordo com a palavra. Orienta de acordo com a Bíblia. Ensina para as pessoas que dá para fazer um culto devocional, que dá para adorar em casa. Não faça das pessoas dependentes de estrutura. Tem gente que fala, olha, você é obrigado a assistir as lives, porque as lives... Não, sei o que. Não, mano, a pessoa tem que assistir a live porque ela confia em você, porque ela vê veracidade nas suas palavras. Mas esse é o momento de pastorear. A gente tem falado, eu vou ter uma live em breve com o pastor Fábio, onde nós vamos falar sobre novos começos. As igrejas têm pregado muito sobre novos começos, mas as igrejas também têm que aceitar passar por um novo começo. Então, desenvolva no coração do seu rebanho gatilhos de gratidão. Aproveite esses dias e desenvolva no coração do seu rebanho gatilhos de gratidão, de honra, de reconhecimento. Sabe por quê? Para que eles falem assim, eu não vejo a hora de encontrar com o pastor Jair novamente, porque eu sou grato pelo cuidado que ele teve comigo na quarentena. Eu não vejo a hora de encontrar o pastor Beto, a pastora Sandra, a pastora Thelma, o pastor Jorge Alcino. Eu não vejo a hora de encontrar o pastor... Os pastores aí, eu não vejo a hora de encontrar, porque eles cuidaram de mim na quarentena, eles se importaram comigo. Ao invés de eles ficarem desesperados em me dar o dízimo, eles venderam 5 cadeiras da igreja para comprar uma cesta básica para mim. Imagina, meu irmão, é um sacrifício que você vai fazer agora, que você vai colher para sempre, na terra e no céu. Eu sei que o que eu estou falando é duro, mas eu tenho que falar, sabe? Porque se eu não puder pregar a verdade num tempo apocalíptico como esse, para que serve meu ministério? Eu fui preparado para quê? Então engole isso aí, na boa, na paz. Absorve isso aí. Planeje um novo tempo para quando as portas da igreja se abrirem. Começa a planejar como é que vai ser, porque as pessoas vão voltar diferente, irmão. Não pense que elas vão voltar iguais, não. Mesmo que você tenha a sorte de todo mundo voltar, eles vão voltar com outros pensamentos, alguns com queixas, alguns vão voltar feridos, alguns vão voltar traumatizados, alguns vão voltar eufóricos. Então está na hora de você, pastor, começar a se preocupar nessas questões que eu estou levantando aqui, embora polêmicas, têm que ser tratadas. Para finalizar para você, pastor, encontre um equilíbrio entre as necessidades financeiras da sua igreja e as necessidades do povo. Tem que ter um equilíbrio. Senão vai ficar igual o Valdomiro Santiago, gente, que está vendendo uma semente de R$1.000 que cura. Não é a semente lá que ele inventou, sei lá o quê. R$1.000 você compra uma semente que você come com cura do coronavírus. Está tão desesperado, não achou equilíbrio. Eu sei, tem que pagar as contas da igreja, tem compromisso, tem o seu nome envolvido, tem isso, é que legal. Mas tenta achar um equilíbrio entre receber e dar. Estude sobre a roda da abundância, é uma ferramenta de coaching que vai te ajudar com isso. Encontre um equilíbrio entre receber e dar. Precisa. E que seja um equilíbrio mesmo, porque tem gente, irmão, que recebe 1 milhão e dá 100 mil e fica mostrando na internet que está dando, mas não mostra o que está recebendo, não. Aí fica mostrando na internet que está dando cesta básica, fica mostrando na internet que distribuiu 10 máscaras, fica que distribuiu álcool em gel, mas não mostra que está recebendo fortunas. Tem que ter equilíbrio, gente. Então eu já falei umas verdades bíblicas aqui para apóstolo, falei umas palavras polêmicas aqui para sacudir você que é pastor e levar você à reflexão. Não quer concordar comigo? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas pelo menos escute. Terceiro ministério que a gente vê então na palma da mão é o evangelista. O evangelista eu tenho pouco para falar, primeiro porque eu não tenho autoridade para falar para evangelistas, uma vez que eu sou pouquíssimo desenvolvido nessa área. Mas para os evangelistas eu só digo uma coisa: criem nesse momento estratégias para anunciar o evangelho. Sabe por quê? Pessoas que não queriam ouvir falar de Jesus antes da pandemia hoje querem.
Pessoas que não queriam ouvir falar do Evangelho antes da pandemia, hoje elas querem. As pessoas estão quebrantadinhas, irmão. As pessoas estão quebrantadinhas. Tem gente que está implorando para um testemunho de Jeová bater na porta deles. É o melhor momento. Você que mora em casa, você que é o único crente, na sua casa ninguém é crente, acredite em mim. É o melhor momento você falar para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para o teu... Né, fala para alguém, ó, deixa eu te falar umas coisas sobre Jesus. As pessoas estão procurando respostas, irmãos. Então esse é o momento para anunciar o Evangelho. Você que é evangelista. E quem não é evangelista, tenta também. Quem sabe você vai descobrir que você é evangelista. Esse é o momento para ser evangelista. Ok? Número 4. Aliás, é o número 5 já. Não, é o 4. Esqueci de escrever o 5 aqui, mas eu falo. Número 4, profetas. O que eu tenho a dizer para os profetas? Profetas. Tem a chapa meio quente para vocês também aqui. Primeiro, cuidado com o ego. Porque esse é o momento dos profetas. Esse é o momento em que Deus está levantando os profetas. As pessoas estão ouvindo os profetas. Meu profético nunca esteve tão avivado como está nesses dias. Eu tenho que ter cuidado até para não falar certas coisas, porque tem coisa que Deus me mostra que não é para falar agora. Me perguntaram ainda um pouco no grupo, você pode falar sobre política? Eu não falo. Você pode falar sobre nova ordem mundial? Eu falei, muito pouco. Tem que ter cuidado, vocês não estão prontos para ouvir a verdade ainda. Então, profetas, cuidado com o ego. Segundo, cuidado com as profecias de Baal, meu irmão, porque muitas vezes é a tua carne que vai dar profecia. Às vezes é o diabo que vai soprar profecia no seu ouvido. Você vai profetizar como se fosse o dono da verdade, e a profecia de Baal. Porque a Bíblia fala que tinha profeta de Baal, tinha profeta de Asherá, tinha profeta de Jezabel, e tem profeta de Deus. Busque profecias legítimas do céu. Coisa mais linda é quando um profeta profetiza algo que é de Deus, irmão. Cuidado com as profecias do caos, eu nem escuto. Quando alguém manda um WhatsApp e fala assim, tem uma profecia, eu nem escuto, irmão, não escuto, porque eu vou dar play, é caos, é maldição, é treva que vão jogar dentro da minha casa, através do meu celular. É claro que se Deus revelar, olha, eu tive uma visão, vou dizer para vocês. Isso tem uns 8 anos, eu acho, 7, eu estava pregando em Camaçari, na Bahia. Eu talvez tenha até mais um pouquinho, talvez tenha uns 9 anos. Eu estava pregando em Camaçari, na Bahia. E eu fui dormir no hotel. E eu sonhei que bolas de fogo gigantes, como meteoros, caíam na terra. Vários. E quando eles caíam, eles faziam um buraco fundo. Furavam o chão. E na borda do buraco ficava fogo. Na terra, era de noite. E eu até postei isso na época em algum canal, mas eu perdi, eu não sei onde foi parar. Eu lembro que eu chegava na borda de um daqueles buracos, eu via milhares de gafanhotos saírem. Milhares de gafanhotos, igual o Apocalipse diz. E esses gafanhotos, eles vinham em forma de larva, mas eles já vinham se transformando em gafanhoto. Vários. E todos os buracos, milhares de gafanhotos. E esses gafanhotos picavam as pessoas, e as pessoas ficavam doentes. Rapidamente, as pessoas começavam a criar bolotas. Você lembra disso, Vinícius? As pessoas criavam bolotas no corpo e ficavam doentes. Eu lembro que eu pegava a minha família e eu falava, corre. E eu corri com a minha família, subi até um lugar igual que eu moro hoje, que eu moro no 3º andar do prédio. E eu falei, vamos nos ajoelhar e orar, porque esse é o comando de Deus. E a gente ficava de joelho orando, enquanto todo mundo estava sendo picado. Talvez seja isso que a gente está vivendo hoje. Talvez esse coronavírus seja esses gafanhotos, picando todo mundo. Eu entreguei a profecia da maneira que Deus me deu, eu não dei interpretação, eu só falei, eu sonhei que foi assim, não sei do que se trata. E aí, os anos se passaram. Quantas profecias que os profetas da Bíblia receberam só se cumpriram 1000 anos depois, 500 anos depois, 300 anos depois. Tá bom? Então, profetas, sejam profetas de verdade. Cuidado, meu irmão. Porque às vezes a vontade de querer manipular a unção é muito forte. Cuidado. Sejam profetas. Outra coisa, profetas. Eu vou falar uma coisa que eu vivo e eu quero falar para vocês.
Deus vai levantar muitas pessoas para semear na vida de vocês. Porque o profeta é sustentado por honra, por oferta. Nesse tempo, mais do que nunca, porque é o tempo de profeta. Tem muita gente que vai deixar de dizimar e vai semear na tua vida, vai semear dízimo na sua vida. Vou explicar por quê daqui a pouco. Mas porque Deus vai orientar. Agora, cuidado, profeta, para você não ser um pidão. E cuidado para você não se encantar com isso. Porque Deus, ele transfere sementes através de profetas. Muita coisa que você vai receber não é para você, você vai ter que transferir para outro. Porque às vezes Deus quer usar uma pessoa para abençoar outra que ela não conhece. Então ela vai usar alguém que conhece a terceira pessoa. Então fica ligado, cuidado com o dinheiro. Porque da mesma maneira que muitos pastores caíram e apóstolos estão caindo pela questão financeira, pelo olho grande no dinheiro, agora os profetas vão ser provados nessa área, hein? A Bíblia manda honrar profeta. A Bíblia diz, aquele que dá pelo menos um copo d'água ao profeta ganhará a unção do profeta. No Antigo Testamento, quando alguém chegava perto do profeta, antes de pedir oração, antes de falar com o profeta, ofertava algo. Então Deus está restaurando isso, vai restaurar. Mas vocês, profetas, sejam íntegros nessa área, porque senão nós vamos passar por uma outra pandemia para pagar o preço disso. Ok? E para finalizar, os mestres, ensinem. Ensinem, mestres. Ensinem como nunca antes, irmãos. Criem canais no YouTube, ensinem tudo que vocês sabem, deixa tudo registrado. Porque há uma carência nessa área. Ensinem com profundidade. Ensinem com unção. Hoje as pessoas querem aprender escatologia, mas não é a escatologia da teologia, não. Porque muitas pessoas ensinam o que aprenderam e não sabem nem de onde veio. Vocês são mestres, olhem a palavra, recebam a verdade, ensinem, porque as pessoas precisam aprender. Aprender sobre escatologia, aprender sobre a volta de Cristo. Eu gosto de ensinar, vocês veem, eu tenho 12 cursos diferentes na internet, sem contar o curso de coaching. Eu coloquei agora no YouTube gratuitamente um curso com 12 vídeos sobre oração em línguas. Então ensina o máximo que você pode, porque as pessoas estão em casa, gente. Se elas não aprenderem com você, elas vão ficar aprendendo curso de fórmula não sei de que tem na internet, prosperidade não sei das quantas. Então ensinem a palavra, tá? Fiquei feliz que o pastor Fábio esses dias falou que fez um curso gratuito sobre Jerusalém. Ele falou, eu aprendi, hoje eu sou um faixa preta em Jerusalém. Eu falei, coisa linda. Por quê? Porque ele se permitiu aprender com mestres. Então ensinem, mestres. Tá ok? Gente, quem chegou depois, volta e assiste essa live no começo, vale a pena. Ela vai ficar aqui no IGTV e eu vou fazer uma cópia dela e vou colocar no meu YouTube daqui a 20 minutos. O meu YouTube é a mesma coisa, Ministério Ricardo Ribeiro. Lá tem vídeos, todas as lives, a coisa tá tremenda. E quem não está no meu grupo de WhatsApp, por favor, eu sei que grupo às vezes é chato, mas o meu não é não. Peça, me chama aqui em cima, ó, tem meu número de WhatsApp na bio. Pega o meu número e fala, poxa, eu quero ficar no grupo. Por quê? Para eu poder mandar para vocês as palavras diárias. Pastor Marcelo, Deus abençoe, querido. Boa noite, né? Você está em Portugal, se eu não me engano, não é isso? Pastor Marcelo e pastora Quelita. É Portugal, é isso? Responde aí. Hoje a gente está cheio de pastor, apóstolo, mestre. Deixa eu beber um copo d'água aqui. Espanha. Eu tenho que fazer uma live contigo aí para você dizer como é que estão as coisas na Espanha. Pastor Marcelo é um profeta, gente. Foi ele que profetizou para eu vir morar em Teresópolis aqui. Uma das pessoas que profetizou. Se não fosse ele, eu estaria morando em Vigário Geral até hoje e ele na Espanha, né? Porque tem gente que não sai, né? E olha como é que Deus te honrou. Você me mandou para Teresópolis, Deus te mandou para a Espanha. Então quando você entrega a profecia, Deus te abençoa, mano. Ô, glória. Bom, chapa esquentou, não foi? Eu sei que eu bati para tudo que é lado hoje aqui. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Quem chegou depois, assista. Quem não está no meu grupo do WhatsApp, peça para participar.
850 Rodrigo, 8.501 Rodrigo. Vamos lá, gente. Vou deixar uma chavezinha para vocês aí de prosperidade. Quem quer uma chave de prosperidade aí? Eu tenho 10 minutos. Depois vocês podem fazer algumas perguntas. Ó, enquanto vocês vão dizer que querem, eu vou responder aqui o Carlos Amanajás. Carlos é pastor também. Tenho muita dúvida sobre o meu chamado, se é de fato pastoral. Temos que conversar sobre isso, pastor Carlos. Pastor Carlos me recebeu, me convidou para pregar ano retrasado na cidade de Igarapé-Miri, gente. Lá no Pará, a cidade do açaí, da onde sai açaí para o Brasil e para o mundo. Foi tremendo, hein? Foi uma bênção aquele dia. Gostei muito. Sofri uma guerra espiritual tremenda lá também, não foi? Só que se não fosse o pastor Carlos, jamais eu ia saber que existe coxinha de caranguejo. Oh, delícia! E meu filho amado Sidney também aí do Belém. Não está assistindo, mas depois vai assistir. Quero deixar um abraço pro Sidney aí. Bom, eu perguntei então quem queria receber uma chave de prosperidade. Ninguém quer receber, então eu vou terminar aqui. Quem quer receber, bota um joinha aí, dá um sim, eu quero, pelo amor de Deus. Vocês precisam entender, irmão, que existem dois tipos de... Ah, tá no mapa agora. Existem dois tipos de prosperidade. A prosperidade humana e a prosperidade que vem do céu. Tá? Ah, agora veio. Todo mundo tá falando, né? Então escuta isso. O rei Ezequiel, o rei Ezequias, o grande sucesso do rei Ezequias, a Bíblia diz que foi que ele restaurou as fontes superiores e as fontes inferiores de água sobre Jerusalém. Então você precisa restaurar as fontes inferiores. O que são fontes inferiores? São suas fontes de provisão da terra. Então, irmão, se tiver que trabalhar, trabalhe. Se tiver que empreender, empreenda. Se tiver que gastar menos, gaste menos. Eu já contei meu testemunho aqui, minhas economias, eu diminuí minhas despesas, eu moro num lugar barato, eu como menos. Aqui em casa a gente está vivendo uma vida minimalista, porque tudo isso aí é restaurar as fontes inferiores. Você se adequar à realidade que você está vivendo. Não é tempo de você ficar profetizando que vai ser milionário, não, meu irmão. Não é tempo de você ficar dizendo que vai comer salmão, não. É tempo de você ganhar mais e gastar menos. Trabalhe inteligência financeira, estude sobre economia, trate dessas questões, não faça dívidas. É o básico da economia. Eu vou fazer uma live uma hora dessa aqui sobre inteligência financeira. Legal, boa ideia. Depois vocês me lembrem. Então são as fontes inferiores. Agora, quais são as fontes superiores? As fontes superiores são portais de prosperidade que o céu abre para você. Por exemplo, desde que eu me entendo por pastor, Deus nunca me deixou passar fome. Eu passei luta, porque eu vivo da fé. Até hoje eu vivo no simples. Mas Deus nunca me deixou passar fome. Sabe por quê? Houve época que eu abria a caixa de correio e tinha envelopezinho com dólar, meu irmão. Até hoje não, mas durante meses aconteceu. Dólar, euro. Quantas vezes eu abri, até hoje eu não sei de onde veio. Não era muito não, era 50 euros, era 250 reais. Mas eu fazia uma festa com aquele dinheiro. E até hoje, Deus levanta pessoas para semear o básico na minha vida. Então veja bem, às vezes faltando um dia para o meu aluguel, Deus levanta alguém para semear. Então tem aquelas pessoas que sempre semeiam. Eu tenho 3 ou 4 pessoas que todo mês me abençoam com o dízimo delas. Todo mês me abençoam. Isso é um assunto que é um assunto meu. E essas pessoas sabem quem são, eu agradeço, que são discípulos meus, que eu dou cobertura ministerial sobre eles. Mas de vez em quando Deus levanta uma pessoa que foi tocada aqui, foi tocada ali, semeia aqui. Então, isso são fontes superiores. Por que eu estou falando isso aqui no vídeo? Porque vocês que estão me assistindo, praticamente todos aqui são pastores ou apóstolos, ou profetas.
Então, Deus vai abrir fontes superiores sobre a cabeça de vocês. Isso é um direito espiritual, isso é bíblico, isso é um direito sobrenatural. Mas vocês precisam primeiramente crer. Pegar essa palavra e falar assim, eu creio nisso, glória a Deus, eu creio nisso. Vocês precisam acreditar que Deus vai abrir fontes. Quem sabe, irmão, vai ter gente aí que vai ter empresário rico, que vai falar, olha, a partir de hoje você não paga mais aluguel. A partir de hoje você não vai se preocupar mais com isso, com aquilo. Toma posse, você precisa acreditar. Se você não acredita nessas coisas, você não vai receber, porque nós somos herdeiros de duas coisas. Nós somos herdeiros da unção que nós honramos e nós somos herdeiros da unção que nós acreditamos. Tá? Agora veja bem. Você é herdeiro da unção que você honra. Então, se você honra um profeta, Deus vai liberar uma unção profética sobre a sua vida e Deus vai levantar profetas para te honrar. Eu vou provar isso na palavra. Eu tenho 4 minutos. Se você honra um profeta, Deus vai liberar uma unção profética sobre a sua vida e ele vai levantar profetas para te honrar. Saul, quando ele honrou Samuel, Samuel colocou sobre a cabeça dele a coroa de rei. E depois, quando Saul foi embora, ele encontrou um grupo de profetas e os profetas semearam na vida de Saul. A Bíblia diz, os profetas deram presentes para Saul. Então Saul semeou, foi honrado pelo profeta e depois, no meio do caminho, ele encontrou outros que começaram a fazer a mesma coisa, porque é uma corrente que vai sendo criada no mundo espiritual. Então, nesses 3 minutos que me restam, ó, quem semeia em profeta, colhe a unção do profeta. Quem semeia em apóstolo, colhe a unção de apóstolo. Quem semeia em mestre, colhe uma unção mestral. Quem semeia em missões, colhe uma unção evangelística. Quem semeia em pastor, colhe uma unção pastoral. E quem semeia em estruturas, colhe religiosidade. Assim eu termino. Amém, gente? Falei muitas frases de impacto aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, me chamem no WhatsApp. Vamos conversar sobre isso. Vamos ter outras lives. Um assunto forte. E eu quero dizer que hoje, às 20 horas, eu vou ter mais uma live, onde eu vou falar sobre a oração em línguas. É o sábado do Novo Testamento. É uma revelação que o Espírito Santo me deu hoje. Eu preciso compartilhar ela hoje ainda. Amém? Tenho 2 minutinhos ainda. Quem tiver dúvida, pergunte. Quando tiver, vai ligar um cronômetro já aqui me avisando que vai acabar. Mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar alguma coisa, já deixo a minha gratidão a todos. Quem entrou pela primeira vez, saiba que todos os dias, 5 da tarde, eu tenho live aqui. E uma vez ou outra, eu tenho lives no horário da noite. Mas oficialmente, 5 da tarde. Todas as lives ficam salvas no IGTV. Faltam 2 minutos. Todas as lives ficam salvas no IGTV e todas eu boto também no YouTube, no meu canal Ministério Ricardo Ribeiro. Me chamem no WhatsApp, aqui em cima tem a descrição do YouTube e também tem o número do WhatsApp. A unção que você semeia é a unção que você honra. Abra fontes superiores sobre a sua vida e abra fontes inferiores sobre a sua vida. Restaure os 5 ministérios. Lembre-se, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Apóstolo, o Senhor sentiu sinais a respeito do chamado apostólico? Agora já não dá mais tempo para responder. Quando não sabe qual é o chamado, vamos ter live sobre isso. Glória a Deus, gente. Vai escrevendo aí. Enquanto tiver, ainda tem 1 minutinho. Isso já fica de inspiração para eu fazer as próximas lives. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos, os visitantes, os que chegaram a primeira vez, os que estão sempre aí. Praticamente todos aqui são pastores, apóstolos ou profetas. Quem não é vai se tornar. Parabéns aí por tudo. Amo vocês. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos aqui na bio. Tchau, tchau. Shalom.